Olá! Vou aguardar o pessoal entrar na live. Ah, agora que eu vi que eu escrevi errado. Ai, gente. Me perdoem. Assim, ó, eu escrevo. Às vezes eu escrevo as coisas e a gente fica tão embaralhada, assim, escrevendo coisas e coisas o dia inteiro, textos e textos o dia inteiro, que eu não percebi que eu escrevi errado. Mas vocês dão um desconto, né? Vocês dão um desconto. Então, gente, sobre o que é a live hoje? Sobre autossabotagem, como a gente supera essa barreira da autossabotagem na nossa vida. E aí, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Candice. Vou solicitar para participar dessa live e conversar um pouquinho com a gente sobre. Candice, você recusou a minha participação. Ai, foi. E desmembrando esse assunto aqui com vocês, tá bem? Oi, Eu tudo bem? tecnológica, tudo bom? Eu tecnológica ajustando aqui. Quando eu vi, apertei, eu digo, recusei. Eu vi que apareceu a Candice recusou. Eu falei, não, não, não Não pode. pode. Desconfia nesses casos, porque a tecnologia, às vezes, e eu, sabe, temos alguns poréns. Certo, não, mas tranquilo, tranquilo. Candice, muito, muito obrigada pela tua participação nessa live. E eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal, te entender o teu trabalho, aquilo que tu faz, para a gente começar a falar mais especificamente sobre autossabotagem. Perfeito. Então, o meu nome é Candice Perosso. Eu desenvolvi um método chamado Detox 3 em 1 Método 100, que é desintoxicação de corpo, emoções e mente. E o meu trabalho diretamente é entender que tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico, seja doença, reações que o corpo físico tem, ele tem a ver com as emoções e com a forma de pensar. Nosso corpo ele é interligado, a gente não tem ele dividido em partes, né? Tudo aquilo que tu pensa tem relação, vai interferir no teu corpo, vai interferir nas tuas emoções. Então, esse conjunto não tem como separar. E aí a gente tem a questão da autossabotagem, que também é uma forma de pensar, né? Exatamente. E como primeira pergunta, quem disse, é como que. Primeiro, o que que é uma autossabotagem? A autossabotagem é quando tu quer desempenhar alguma coisa, tu te propõe a fazer alguma coisa, mas tu só fica no mental, tu não vai para ação, né? Eu vou dar um exemplo que, né, a maioria das mulheres tem. Eu vou querer emagrecer 5 quilos até, né, fez a virada do ano, eu quero emagrecer 5 quilos até março. Mas ela só ficou no mental. Ela ficou, não, eu quero, mas eu não tomei uma ação, eu não tive uma atitude, eu não fiz uma mudança. Então eu me saboto no meu propósito, na minha proposta. Então é tudo aquilo que tu não cumpre com aquilo que tu te prometeu. E o que que leva uma pessoa a se auto-sabotar? Lógico, eu sei que tem várias questões ao redor disso, né? Mas o que que leva, assim, geralmente, assim, os casos que tu vê, por exemplo, com relação ao corpo, por exemplo, o que que leva a pessoa a se auto-sabotar? Muitas vezes porque o que acontece? Toda mudança que tu tem no teu corpo, na tua rotina, nos teus propósitos, exige um esforço, exige uma atitude, né? Eu Uhum. sempre digo que nós nascemos humanos, todos nós nascemos humanos, mas para ser humano a gente precisa de movimento, a gente precisa de esforço, a gente precisa de dedicação, de disciplina. Então, muitas vezes a pessoa tem a vontade, Uhum. só que quando começa a ter que fazer mudanças, fica mais confortável eu estar na minha zona de conforto. Então, hoje
porque eu tô cansada, amanhã porque não sobrou tempo, depois da manhã porque eu tô com muita, falando, né, o exemplo que eu dei de comida, eu tô com muita fome. O meu dia foi horrível, então eu vou me compensar com, né, com a, o meu momento de prazer imediato. Então, o que que acontece? Qualquer mudança, ela exige esse esforço. E se a pessoa não entender que para ela se tornar melhor, para ela se desenvolver, para ela se desafiar, ela vai ter que sair da zona de conforto, literalmente, e fazer um movimento, Sim. ela acaba se sabotando. E essa questão da autossabotagem, ela envolve alguns padrões de comportamento, né? Que são esses de realmente, vou deixar para depois e não vou fazer. Só que aí a pessoa daqui um pouco pensa no resultado imediato, né? Não pensa no resultado futuro, digamos assim. E muitas vezes a pessoa já se sabota antes de tomar antes de começar. Ela já se sabota no projeto inicial. Eu vou usar o exemplo emagrecimento, porque eu acho que a maioria passa por isso em algum momento da vida e é onde ele mais pega, né, no comum das pessoas. Mas isso vale para qualquer âmbito, né? Eu quero emagrecer 25 quilos. A minha meta é 25 quilos em 3 meses. Ela já colocou uma meta quase impossível para ela. Porque se ela precisa emagrecer 25 quilos, o padrão dela é muito diferente. Já está muito avançado. Então, por que não coloca 5 quilos em 40 dias? Por que não coloca uma meta alcançável? Que aquelas pequenas mudanças, eu digo, né? Pequenas mudanças, grandes resultados. Por que não coloca um objetivo alcançável? Então, muitas vezes a pessoa quer mudar de vida, mas quer aquela coisa tão radical que ela já se sabota no começo, na arrancada, para depois dizer para si mesmo, não deu certo, não consegui. Ficar com chicotinho, né? Eu digo, de ficar se chicoteando na coisa. E me vem muito à cabeça quem disse a questão de crenças limitantes, né? No sentido assim, na minha área, por exemplo, o empreendedorismo, eu vejo muitas pessoas da minha, já ouvi falar, né, da minha faculdade e tudo mais, que logo que se formaram falaram assim, porque é muito difícil abrir um escritório de advocacia hoje em dia, porque não dá e tudo mais. E aí eu sempre falei, sempre orientei, né? Não que na época eu tivesse aberto, eu abri só agora. Mas na época eu orientei e eu segui os meus passos até hoje. Faz uma reserva de emergência, vai aos poucos, né? Constrói aos poucos. E eu falo isso para todo mundo que eu comecei e começo sempre de baixo para cima, aos poucos, né? De baixo pra cima e aos pouquinhos. Porque eu acredito que assim a gente cria uma estrutura forte e a gente consegue alcançar o nosso desejo. Se ele é muito alto, assim, que é algo que tu pensa que é inalcançável, daqui um pouco tu seguindo passo a passo, tu consiga. E aí tu consegue vencer a autossabotagem. Também. É exatamente isso. E as pessoas, o que elas, vamos supor, né, na tua área, quando tu vai te espelhar em advogados, tu vai olhar os caras que estão no topo da carreira. Não, quando eu vou me formar em alguma coisa, quando eu vou fazer uma especialização, a gente sempre tem alguém que é muito top como visão. Só que a gente esquece de entender que aquela pessoa teve uma trajetória e que aquela pessoa fracassou diversas vezes durante essa trajetória para chegar onde ela chegou. Ela tentou um caminho, deve ter fracassado em algumas coisas, precisou pegar outro caminho, ela teve que adaptar outro que ela achou que fosse dar certo e não deu tanto. E este é o ciclo da vida. As pessoas almejam um resultado de hoje para amanhã. E elas esquecem que no percurso a gente precisa dessas quedas, a gente precisa. Porque eu brinco, né? Como eu venho da área da enfermagem, a gente trabalhava muito em emergência com eletrocardiograma, né? Chegava Sim. emergência e a gente fazia os eletros e tal. E até muitas vezes para confirmar óbitos ou coisa do tipo. E eu sempre digo que quando a linha tá reta, a pessoa não está mais viva.
Ela não tem uma evolução, ela não tem vida ali. E a vida é exatamente isso. Tu tem a tua subida, aí ela dá uma estabilizada. Se ela ficar estabilizada muito tempo, tu não tem evolução, tu não tem mais vida, tu não tem mais uh, uh, ânimo para se desafiar diferente. Então, quando tu terminou de subir, tu curtiu essa subida, automaticamente tu vai ter uma descida em alguma coisa. Porque aquela estabilidade ela vai te dar uma queda. E é nesta queda que a gente consegue olhar novas possibilidades. Então a vida precisa disso. Se tu não tiver essa queda, tu não tem um impulso para fazer algo diferente. Por que que tu vai mudar a tua rotina? Por que que tu vai mudar o teu sistema se ele tá dando, ele só tá subindo? Não tem porquê, Não né? tem porquê. Então, o ciclo da vida, ele precisa ter esses altos e baixos. Porque é quando tu chegou no baixo, quando tu tá descendo, é que tu diz assim, eu tenho que mudar a estratégia. Eu tenho que pensar em algo diferente. Eu tenho que fazer isso se tornar mais atrativo. E aí eu crio uma nova ideia, aí eu penso algo diferente para mim poder me impulsionar. Então, as pessoas, quando vão se espelhar, elas têm que se espelhar, sim, em alguém que está, né, no top. Mas pensar, eu quero chegar ali num tempo determinado. Em algo que não seja amanhã. Talvez a pessoa consiga, e se conseguir, maravilhoso. Mas é aquela coisa, é uma conquista. É uma É, conquista. eu percebo isso, eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu me questiono, até essa semana eu postei no meu Instagram, às vezes a gente desanima, isso é normal, é comum do ser humano, Uhum. só que é exatamente isso, sabe? A gente precisa analisar que quando a gente está descendo, é a oportunidade para a gente fazer algo de diferente, para mudar a perspectiva de vida e a perspectiva que a gente estava levando no nosso caminho, né? Uhum. E a vida, como tu disse, quando ela está na linha reta, Não ela tem, não tem mais. não E a tem. pior coisa, eu acho que eu vi como é que é o nome daquela mulher que fala que é bem famosa, que vai nos podcasts, a Márcia Sensitiva. Ela teve alguma fala dela que ela disse que a pior coisa é uma pessoa morta-viva, sabe? Que tipo assim, não tem sentido para a vida, ou se cai, não tem a fé de levantar, sabe? E isso realmente é muito triste, assim, de ver. E logicamente que eu sei que isso tem consequência no corpo, né? Exato. Vamos parar para pensar quantas vezes, até as pessoas que estão aqui, né, que estão conosco aqui, quantas vezes vocês deixaram de fazer alguma coisa porque tiveram medo de fracassar? Nossa, Quantas vezes vocês deixaram de fazer algo que vocês tinham muitas vezes certeza que ia dar certo, porque não tiveram aprovação de familiares, porque não tiveram um apoio, porque ninguém disse vai lá e faz. E tu sabe o que que eu aprendi com a vida? Ninguém quer mais se dar bem do que nós mesmos. Ninguém torce mais para nós do que nós mesmos. A gente não precisa esperar o outro aprovar, porque o outro não sabe o que tu tem dentro de ti. O outro imagina a partir daquilo que tu falou. O outro não sente, o outro não tem aquela vivência, o outro não tem aquela vibração. E ele nem precisa ter, porque o sonho é teu, a vontade é tua. E tem uma coisa que veio bem para mim refletir. Nós nascemos sozinhos e nós vamos morrer sozinhos. E por que que a gente precisa da aprovação dos outros para nos testar? Quando a gente entende que a vida é um ciclo e que a vida ela é um momento que nós precisamos nos desafiar. Que tem parcerias, tem pessoas que vieram para contribuir, tem pessoas que vieram para nos auxiliar nesse processo, sim, porque a gente depende disso, a gente aprende com os outros.
A gente, eu sempre digo, a gente não sai de um livro diferente, da mesma forma que entrou. A gente não sai de uma live da mesma forma que entrou. A gente não sai de uma conversa da mesma forma que entrou. A gente sempre evolui com esses momentos. Então, é esse o sentido. E quando tu fica esperando alguém te apoiar, quando tu fica esperando alguém assinar embaixo, quando tu fica esperando, tu vai desacreditando de ti. E tu não precisa da aprovação dos outros, tu precisa da tua aprovação. Somente da tua. Só que o que geralmente acontece? As pessoas querem que alguém assine embaixo para dizer, olha só, não fui só eu, não foi um pensamento só meu, eu tive o apoio e agora não deu certo. As pessoas muitas vezes não acreditam no seu próprio potencial e estão ali precisando de alguém para dizer, eu acredito em ti, eu acredito no teu potencial. Eu digo por experiência própria, porque eu trabalhava no escritório de advocacia e eu demorei para sair de lá. E eu demorei. E eu tinha algumas atitudes autossabotadoras minhas que faziam com que eu retardasse esse processo, sabe? E hoje que eu saí, eu percebo, meu Deus, eu devia ter feito isso antes. Por quê? Porque eu não tive apoio nenhum. Eu tive essa ideia e eu tinha muito medo mesmo de empreender. Até porque eu fui uma das primeiras da família, né? Então, o pessoal da minha família trabalha todo CLT. E aí, eu imagina só, eu, jovem, né? Trabalhando por conta, mas graças a Deus vem dado certo. E só que eu tive que ter essa coragem, enfrentar um medo que era meu, descer a curvinha da vida para conseguir e levantar. E aí é os altos e baixos, né? Porque a gente vai aprendendo conforme vai passando os dias, né? E muitas vezes, não sei se tu passou por isso, mas a gente vê muita gente passando, muitas vezes as pessoas que mais te amam, a família diz, tu é louca. Não é assim, tu precisa ter uma garantia. E eles não fazem por mal. Não. Eles fazem para te proteger do sofrimento, eles fazem para te proteger daqui a pouquinho de uma crise, eles fazem para te proteger da angústia de tu não dar certo e tu se frustrar contigo mesmo. Então, e geralmente é pai, mãe, é família mesmo. Então, eles não fazem porque eles querem te ver na pior, mas eles fazem para te proteger. E são os primeiros, muitas vezes, te puxar para trás e dizer: não vai, não arrisca, tu tem o teu garantido. Então, essas são as coisas que fazem muitas vezes as pessoas se sabotarem também. Elas ouvirem o mundo externo, elas deixarem de ouvir o coração, elas deixarem de ouvir a força interna delas e acreditar na força interna para ouvir o mundo externo dizendo: olha fulano que deu errado, olha Beltrano que deu errado. Porque geralmente ninguém vem para dizer algo positivo. Geralmente eles vêm para mostrar os pontos negativos da situação. Porque se for o positivo deu certo. Exato. Mas o risco é o negativo. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer porque ouviram este conselho. E aí entra a questão de tu confiar no teu potencial, penso eu, né? Uhum. Tu confiando no teu potencial, tu vai ter argumentação para falar, não, eu vou com medo, sem medo, e eu vou fazer isso dar certo. Exato. Eu penso assim, se for com esse sentimento, com essa coragem, tem muitas chances de dar certo, né? Do que dar errado. Porque é uma vibração, né? Se acontecer qualquer coisa errada, não, tu vai pensar no plano B, tu vai querer que aquilo dê certo. E tem outra questão que tu falou que eu achei bem importante, que é, tu disse, eu trabalhei num escritório muito tempo e eu devia ter saído antes. Mas o que muitas vezes eu entendo como esse não sair antes? É uma garantia tua. E é um aprendizado que tu precisava passar. Então, eu
eu sempre digo que na vida a gente precisa honrar e respeitar todas as nossas escolhas. E parar, porque eu vejo também muita gente se vitimizando. Ah, é porque eu sofri muito naquele emprego, porque eu sofri muito naquela situação. Para de carregar o fardo do passado todo. Carrega só o que tu aprendeu. E isso vale para todos os âmbitos da vida, não só no profissional. Vale para o mundo, para a vida profissional, familiar, para a vida amorosa, para toda a vida. Não carrega toda a história do passado, carrega a lição somente. E é importante entender que se cada um de nós que está aqui, se tu chegou até aqui com a bagagem que tu tem, com a força que tu tem, porque eu acredito que ninguém está aqui sem ter uma força interna, ninguém está aqui sem ter vivido altos e baixos, é impossível. Senão é que nem eu falei, estava em linha reta, não estava morto. E você tem que entender que se tu está aqui na posição que tu tá, é pelaquilo que tu viveu. É pelas coisas que deram certo, mas também pelas coisas que deram errado. Honre e respeita os teus relacionamentos. Honre e respeita a tua família. Honre e respeita as coisas os teus empregos. Porque queira ou não queira, eles vieram contigo até aqui. Eles te tornaram melhores, eles te tornaram mais fortes, mais resistentes. Então, quando tu começa a ver todos esses quesitos da tua vida e tu começa a analisar e só agradecer e só dizer obrigado. Eu sou quem sou porque eu tive essa história. E tu só é o que é porque teve essa história. E dizem que depois que tu honra a tua família e a tua história, começam a abrir as portas, né? Isso começa a gerar uma abundância para tua vida. Até porque tu deixa de ser vítima. Quando tu fica muito... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, que é: você é o resultado das suas escolhas. Ah, mas eu fui casada. Vou dar um exemplo, relacionamento, né? Ah, mas eu fui casado anos, porque eu apanhava, porque eu sofria, porque eu bebia, porque tu escolheu essa relação. Tu aceitou em algum momento. Aí muitos me dizem assim: ah, mas eu tive filho, meus filhos sofreram. Tu colocou os teus filhos no meio desta família, deste relacionamento conturbado. Honre e respeita a escolha que tu teve. Tu foi parte disso. Se tu olhar para as tuas escolhas e só desprezar, e só não agradecer, e só achar que tudo foi ruim, tu fez parte disso. E a vida te devolve mais do mesmo. Então, eu sempre digo, assim, ó, o que está no nosso poder? O que está na nossa responsabilidade é o que sai de mim. Primeiro, se daqui sai ódio, rancor, fofoca, intriga, insegurança, medo, o que eu vou colher? Tudo aquilo que saiu de mim. Se daqui sair medo, porque não adianta dizer que a gente não tem medo. Isso é uma fantasia. Não adianta a gente dizer assim: não, eu sou naturalmente assim, ó, eu vou fazer uma live hoje, eu não parei para pensar, não tenho medo da live, eu não tenho medo de ficar embananada. A gente fica, né? Então, o medo faz parte, mas se eu disser assim: ok, eu estou insegura, eu tenho medo, mas eu estou aqui para dar o meu melhor, o que saiu de mim foi o meu melhor. Eu não tenho como colher algo diferente. Por mais que a live tenha dado toda errada, vamos dar o exemplo da live. Ah, a internet caiu, eu recusei no início da live, a iluminação que eu arrumei não ficou tão boa. Ok, eu fiz ela acontecer para ser o melhor. Se ela não aconteceu no melhor, eu sei que o que saiu daqui foi só coisa boa. E essa é a minha responsabilidade. E é o que retorna. Exato! Não adianta tu ter ela perfeita e daqui saiu o básico, saiu mais ou menos, saiu algo que não era bom, entende? Então eu sempre digo assim: qual é a tua responsabilidade? O que sai de ti. E nunca deixa sair de ti o mais ou menos. Nunca deixa tu planejar a tua vida, os teus objetivos, os teus planos no mais ou menos. Por quê?
Porque se tu plantar isso no mais ou menos, se o teu propósito, né, essa tua mudança de vida for mais ou menos, a vida te devolve mais ou menos. Então a gente precisa entender que a gente só colhe o que a gente planta. E os outros só vão dar o que eles têm para dar. É. Então, se a tua, né, eu tenho um plano de montar, de sair da advocacia, de fazer algo novo, mas a minha família não me apoiou. Eles não têm obrigação de apoiar. Eles só te deram o que eles tinham para te dar. Não, não é eles que têm que te apoiar, é tu que tem que acreditar em ti e fazer. É. Ah, mas eu tenho medo. Aí a pergunta é, o que que sai do meu coração? Além do medo, além de toda aquela ansiedade, né? Que a gente tem, aquela pré-ansiedade de como vai ser, aquelas dúvidas todas. Sim. Ai, sai muita coisa boa, porque o meu propósito é bom, porque a minha vontade de fazer isso acontecer é boa, porque eu sei que aquilo que eu vou fazer vai contribuir para outras pessoas também. Então, a pergunta é, se daqui sair algo bom, é a semente que eu vou plantar. E é isso que eu vou colher. Talvez não agora, porque essa semente precisa ser adubada, essa semente precisa ser regada, isso tudo demora um tempo. Mas a intenção, ela tem que ser boa. Eu sempre brinco, é que nem aquele pessoal que vai fazer doação, né, para caridade e quer fazer uma selfie para dizer, ó, tô doando, gente. Aí eu pergunto, foi de coração ou foi intencional? Né? Aquela coisa tipo, não vê do coração, eu vou para obrigação mesmo, porque isso vai me dar outras coisas secundárias. Sim. Então a questão é, tem que sair daqui. E tudo aquilo que tu faz tem que sair daqui. E quando sai do coração, a gente vê o resultado, né? Sempre é o correto. Né? Exato. O problema é identificar, eu penso Candice, os sinais, né? Quais são os sinais de que, por exemplo, eu estou me auto-sabotando? Quais são os sinais de que, por exemplo, eu estou no caminho certo? Caminho certo, né? Eu trabalhei 24 anos na enfermagem. E aí eu digo assim, ó, como eu sabia que a enfermagem era o que eu queria? Porque por mais que eu tivesse que ficar naquele plantão 12 horas, e muitas vezes a gente não pode abandonar plantão, né? Então, se o colega do dia não chegar, tu não tem como abandonar plantão, tu tem que permanecer mais 6 horas. Então, tu não estava lidando só com vidas, tu estava com outras responsabilidades. Então, muitas vezes era compromisso que tu tinha agendado, que tu tinha que desmarcar, era família esperando em casa porque tinha algum evento, uma festa, e tu tinha que dizer, eu não vou poder sair porque o colega não chegou. E aí, o que remetia isso para mim? Como é que eu sabia que eu estava no caminho certo? Porque por mais que eu tivesse que estender a minha jornada, eu estava plena naquilo que eu estava fazendo. Eu sentia um calor no coração por aquilo que eu estava fazendo. Então, eu digo que hoje eu sou muito grata à enfermagem e eu tenho certeza que eu não posso ter escolhido. Eu sonho, para te ter uma noção, até hoje eu sonho que eu esqueci de ir para o plantão, que tem uma emergência que eu não vi que chegou a emergência. Eu sonho várias vezes com isso. Então, eu digo assim, esse é o meu caminho. Eu tentei, quando nasceu meu filho, trabalhar com vendas. Era um trabalho mais limpo, eu tinha um horário melhor, eu tinha final de semana livre, eu tinha Natal, Páscoa, Dia das Mães, eu tinha tudo livre. Eu ganhava mais financeiramente. Só que eu acordava todos os dias para ir trabalhar e eu sentia dor de cabeça. Eu sentia náusea. Eu, eu pegava, eu entrava no carro e eu dizia, meu Deus, que passe voando essa manhã, porque eu não quero ver ela passar. E aí eu fui me dar conta que o meu corpo estava sinalizando o que não era para mim. É. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que eu faço me deixa feliz? O que eu faço me satisfaz? Aí esse é o caminho. Se eu tiver que estender mais 4, 5, 6 horas fazendo o que eu estou fazendo agora, isso é um peso ou isso eu consigo fazer sem sofrer com isso? Este é o caminho. Que Se baita tu... pergunta. Porque não há... e as pessoas têm que entender. Eu conheci muita gente que trabalhava com faxina com ensino superior. E elas me diziam
assim, ó, eu amo fazer faxina. E eu disse, vai fazer faxina e ser feliz. É uma profissão, hoje muito bem remunerada. Eu Uhum. digo, vai ser feliz com aquilo que tu ama fazer, indiferente do status. Então a gente precisa chegar nessa condição de olhar para aquilo que a gente faz e entender o processo. Eu vejo muito, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, funcionário público. Eu vejo muito funcionário público com fibromialgia, com tendinite, com gastrite, com às vezes câncer. E aí vamos analisar um pouquinho por quê. Eu passei num concurso público e eu decretei, eu vou fazer isso o resto da minha vida, porque eu tenho estabilidade. Muitas vezes não gosta do que faz. Será que tu precisa gastar a tua vida numa coisa que tu não se sente feliz? O teu corpo tu vai gastar com coisas porque o corpo vai manifestar. Uhum. Entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer o que eu gosto. Porque tu entende que o teu tempo de vida, a gente sabe quando nasce e não sabe quando morre. Sim. Como é que tu passa metade da tua vida trabalhando e tu tá gastando esse tempo de vida sem agregar nada pra ti? Só sofrimento. Tu acha que tu veio para esse mundo para isso? Aí que tá. Aí entra a questão das crenças também, eu penso, né? Que eu Uhum. disse, crenças familiares e tudo mais, de que às vezes a gente precisa trabalhar duro para conseguir aquilo que a gente quer, porém, para conseguir ter o mínimo, às vezes, né? Uhum. Porém, lógico, às vezes a gente precisa trabalhar, sim, ter foco nas nossas metas, porém, ter pé no chão, logicamente, porém, colocar essa linha de pensamento no sentido de fazer qualquer coisa por qualquer coisa, ou só para ter aquilo ou isso, não vai te trazer o resultado daquilo que tu espera, né? É E, isso aí. e realmente, essa sensação de tu levantar, eu já tive essa sensação de tu levantar e pensar assim, meu Deus, mais um dia pela frente, que no caso a gente deveria levantar e falar, ai meu Deus, muito obrigada por esse dia, e ir à luta e fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Com ânimo. Só que às vezes, quando tu não tá feliz no teu trabalho, tu não levanta com ânimo. Tu levanta pensando, meu Deus, mais um dia de trabalho, eu tenho que passar por isso e aquilo, e eu não quero. Agora, se tu tem ânimo, se é aquilo que tu gosta, pode ser que tu não tenha vontade, né? Uhum. Porque, Que a gente não acorda disposto toda hora. exatamente, pode ser que tu não tenha vontade, mas tu vai lá e tu faz. E as horas passam, assim, as horas voam. E é uma sensação diferente. Então, é bem isso que tu comentou, assim, é essa questão de sentir fazer aquilo que tu gosta, né? E que tu quer ir pôr aqueles teus projetos em prática. Porque realmente agora, por exemplo, eu estou empreendendo, sou autônoma, porém eu tenho ainda muitos medos de projetos que eu quero botar em prática, que eu estou fazendo pouquinho a pouquinho, mas eu estou indo. Porém, a gente tem que se tirar da zona de conforto em várias oportunidades. Então, para conseguir crescer, para conseguir ver também a linha depois daquele medo, sabe? Tipo, o que tem depois daquele medo, né? Exato. E tem outra coisa que eu vejo às vezes as pessoas fazendo. Planejam demais, planejam, tem que estar tudo milimetricamente calculado, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo. Aí é que tá. Quem disse que vai sair tudo igual? Não é mais fácil eu fazer, acompanhar o resultado e adequar aquilo depois? Porque a gente tem a mania de querer ter controle de tudo e a gente não tem controle de nada. Então, eu vejo assim, ó, eu uma vez me preparava mais, eu sofria mais, eu dava mais tempo para esse meu sofrimento com antecedência. Hoje eu já digo, não, quando a coisa acontecer, eu paro para pensar. Por quê? Porque se eu gastar o meu pensamento antes disso, eu só vou sofrer. Ah, mas e se der errado? Eu vou saber na hora, eu só vou saber se vai dar certo ou errado fazendo, tentando. E aí deu errado, eu tenho que tentar em outra forma.
Porque planejando milimetricamente e não planejando, eu só vou saber se deu errado executando. E isso é um desafio para cada um de nós. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se o teu corpo está sinalizando dor, angústia, medo, se tu precisa tomar remédio para ir trabalhar, para aguentar o dia, para dormir, para acordar, questione se tu tá no teu propósito. Se tu acorda de manhã reclamando, ao invés de agradecer, questione o teu propósito. A gente não acorda disposto. Eu tenho muito assim, né? A gente não acorda disposto todos os dias. E eu, às vezes, tenho um atendimento para fazer. Eu digo, hoje depois da clínica eu vou atender. Aí eu vou indo para a clínica, eu faço geralmente a pé e eu vou pensando, né, naquilo que eu preciso organizar de pensamento. Eu cheguei para atender, eu simplesmente sumo dali. Sabe aquela vontade de, eu tenho que ir atender, que eu fiz antes? Desaparece. É que nem quando eu ia para o plantão. Quando eu tinha plantão no domingo, eu dizia, agora sair de onde eu tô para ir para um plantão, eu digo, ninguém merece. Chegava lá, aquilo desaparecia. E semana passada eu atendi uma paciente e foi estendida a consulta. E eu entrei para atender, as gurias me viram entrando e quando eu saí, elas disseram assim, nossa, tu atendeu quantos hoje? Eu digo, um. Tô indo embora, porque eu atendo sempre um por dia, porque a consulta realmente é extensa, né? Sim. E ela disse assim, tu ficou 3 horas e 10 atendendo um paciente? Eu digo, acho que sim. Entrei tal hora e saiu tal hora. Eles fizeram os cálculos. Eu digo, é. Só que enquanto eu estou ali, eu não sei que horas são. Eu não sei quanto passou. Porque eu me dedico 100% àquilo que eu tô fazendo e eu amo o que eu faço. Então, é isso. Essa é a pegada. Tem estresse? Tem. As coisas não dão certo sempre? Tem. Mas elas são mais leves quando eu faço o que eu gosto. Elas se tornam mais divertidas. Não é que eu tô animada todos os dias, mas eu não posso deixar todos os dias eu estar ruim. Todos os dias eu com dor, todos os dias eu sem vontade de estar ali. Então, o primeiro tema é saber se tu tá no teu propósito. E se tu tiver, faça o melhor sempre. Eu tenho um curso que eu faço que é mais voltada para essa questão do direito, mas a gente fala muito sobre mentalidade e tem uma frase que a professora fala que é disciplina é diferente de motivação, É porque isso aí. você tem que ter todos os dias e motivação tu não vai ter todos os dias, né? Então, é muito importante essa questão de ter disciplina, mas essa questão do horário, eu percebi muito quando eu comecei a trabalhar por conta, porque tem dias, quem me segue aqui sabe, tem dias que eu fico até 9, 10 horas da noite. E às vezes eu não vejo passar esse horário. E é uma loucura, assim, porque é muito louco. É muito louco, porque às vezes tu olha, tipo, 4 horas da tarde. Quando tu vê já é 5, já é 6, e parece que num segundo, assim, já passou. E na realidade tu entra num flow, né? Dizem que tu entra num Uhum. flow e automaticamente tu não percebe as horas passando. E isso é muito, muito bom, creio eu, para nós e para o nosso corpo e para nossa mentalidade. Porque Uhum. quando a gente num dia que as horas não passam, que parece que fica um peso, um cargo grande, é muito difícil para tu lidar depois durante os dias, as semanas, e aí tu começa a se questionar o que, que eu tô fazendo na minha vida, e aí pensar daqui um pouco no futuro, né, daqui um pouco quando eu, imagina só, se eu fosse morrer, por exemplo, não quero que isso aconteça, mas se eu fosse morrer, Exato. sabe, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu tinha o propósito, que eu tinha vontade de fazer, eu superei a minha barreira, o meu limite, o meu medo, porque eu acho que eu iria me arrepender se eu tivesse, sabe, daqui um pouco falecido, Deus o livre, antes de fazer isso. Porque hoje me traz um propósito, hoje me traz algo bom. Tu Então, sabe que é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter. E eu digo para os meus pacientes: se tu morrer hoje, tu vai chegar lá no céu, Deus tá com a pranchetinha, né? E vai dizer assim: Candice, te deixei 43 anos lá embaixo. O que que tu fez da tua vida? Ah, eu comprei isso, comprei aquilo, casei, separei. Não, não quero saber.
Isso não me interessa. O que tu comprou, brará, o que tu fez pra tua vida. 43 anos, tu tem pra tua vida. O que tu fez? Nada do que tu comprou vai, nada do que tu né, falou dos outros vai, vai o que tu se desenvolveu quanto ser humano. Porque eu acredito que nós viemos para essa existência um diferente do outro, um diferente, 8 bilhões de habitantes, eu, Candice, sou única. Deus fez e jogou a forma fora. Débora, tu é a mesma coisa. E qualquer um de vocês que está aqui é a mesma coisa. Deus fez e jogou a forma fora. Se ele quisesse paz e sossego, ele tinha feito um diferente do outro? Não, teria feito todos iguaizinhos. Se ele quisesse que tu fosse só feliz na vida, ele teria feito um diferente do outro? Mas ele é tão generoso que ele deu 24 horas para mim, 24 horas para ti e 24 horas para qualquer um que tá aqui. Até quando morrer. Então, quem escolhe como quer gastar essas 24 horas é cada um de nós. Eu posso gastar 10 horas me preocupando com a vida do outro. Eu posso ficar 5 horas vendo a rede social bombando na vida dos outros. Ou eu posso olhar para a minha vida e dizer como eu posso ser melhor do que eu fui hoje. Como eu posso me desenvolver mais do que eu fui hoje. Como eu posso me tornar melhor para mim. Não é para competir com alguém. É para ti. E aí vem os benefícios, né, de ter uma mentalidade de crescimento, assim, para evitar que tu se auto-sabote, né? Aí é que tá. Quando tu sabe quem tu é, ou procura entender um pouco sobre a tua pessoa, tu te preocupa mais com os teus medos, com as tuas ansiedades, com as tuas questões do que com os outros. E aí o outro, a opinião do outro não vai ter tanto peso. A opinião do outro, ela pode ser filtrada se eu aceito ela, se faz sentido para mim ou não, porque eu começo a ficar mais crítica comigo. E olha que a gente tem problema para resolver, né? Quem disse, meu Deus do céu, quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais problema vem, assim, no sentido de, lógico, pensando de forma positiva, mas no sentido de liberar crença, de aprender a ser melhor como pessoa, enfim, de ser uma pessoa melhor, né? Se tu te preocupar só com isso, não sobra tempo para mais nada. Mas tu lembra quando tu falou por que as pessoas se sabotam? Sim. Porque toda essa busca que a gente está falando aqui dá trabalho. É. Toda essa busca não é tão clara, ela é sofrida. Porque quantas vezes tu achou que tu fosse uma criatura e quando tu te deu conta, tu é total, quando tu foi te descobrindo, tu disse, nossa, eu não sou nada disso que eu achei que eu fosse. Eu sou totalmente oposto disso. Por quê? Porque a gente começa a olhar para nossas sombras também. Então é muito trabalho isso. Porque a gente tem que se desconstruir, olhar um pouco mais profundo, analisar, melhorar. Então, se a gente só fizer isso na nossa vida, dá muito trabalho. E aí, lembra que eu falei lá no começo que eu disse que todos nós nascemos humanos, mas para ser humano, a gente precisa de desenvolvimento? É isso. É mais fácil eu só nascer humano. É mais fácil eu só olhar a vida do outro. É mais fácil eu só ver o sucesso ou os fracassos do outro. E Porque apontar. daí eu não preciso tomar atitude, eu não preciso ficar na minha. Eu não preciso sair da minha zona de conforto. É mais fácil eu ser vítima, eu me considerar o injustiçado da vida. Porque aí eu não preciso tomar providência, sempre alguém foi culpado. Lembra que eu dei o exemplo lá do marido, né? É mais fácil botar a culpa no marido e dizer que a escolha não foi minha. Agora, no momento que eu olho, eu digo, não, eu escolhi um marido assim. Esse foi o pai que eu dei para os meus filhos. Eu tenho que ser responsável por isso. No momento que tu consegue enxergar isso, tu tem o trabalho de se trabalhar
trabalhar para a próxima escolha não ser dessa forma. Para os teus filhos ter uma vida melhor diante da escolha que tu deu para eles. Só que tudo isso dá trabalho. Então, a primeira coisa para a gente não se sabotar é adotar a postura de adulto que a gente é. Para de ser vítima, para de ser infantil, para de ser criança, para de olhar para o sucesso dos outros. Olha para o teu, olha para ti, traça o teu caminho, se espelha nos resultados positivos dos outros. Sim. Como aonde tu quer encostar, aonde tu quer chegar, mas faça o teu caminho. Sem passar a perna em ninguém, né? Não, porque tu planta isso, tu colhe isso. No momento que tu tem que pisar em alguém para subir um degrau, o que acontece? A vida vai te colocar alguém pisando em ti para levantar alguém. É assim que funciona, é o que tu plantou. A gente só colhe o que a gente planta. Ah, mas a vida é injusta. Será que ela é injusta? Será que naquela pessoa que tu tá trabalhando, que tu acha que tu é, não tá um pouco distorcido do que realmente tu é? Será que tu não faz foto fazendo doação e lá por dentro tu quer mais que as pessoas se explodam? A vida não é. Sim. A vida não é injusta, a vida é muito justa. Muito justa. Então, tem que sair daqui. Essa é a nossa responsabilidade, com o que sai daqui. E o nosso ego, ele é muito grande, né? Eu falo por mim porque eu, volte e meia, eu aprendo muito sobre o meu ego, assim, com relação às minhas atitudes. E não digo assim, eu sou pessoa perfeita, não sou. Não, Longe, nenhum é. mas volte e meia eu vou pra terapia e aí eu falo alguma coisa assim, e aí a terapeuta me dá um tapão na cara, eu falo, olha, ai, essa doeu. Aí agora a gente tem que resolver esse problema aqui, né? Porque tá complicado. E aí eu imagino quem só cuida, por exemplo, da vida de outras pessoas e só pensa em outras pessoas. Eu fico pensando, meu Deus, não pensa nada em si. E aí tu não evolui como ser humano e tu não identifica essas questões de, por exemplo, de autossabotagem e por que que o outro tá crescendo e tu não. Porque tu não olhou pra ti mesmo internamente, né? Mas aí tu quer ver? Eu vou te desenhar o perfil dessas pessoas. São as pessoas que estão sempre com a razão, são as pessoas que sempre os outros puxaram o tapete delas, são as pessoas que estão sempre dizendo, ai, me inveje quem puder, a vida é isso, as pessoas só me invejam. São as pessoas que acham que a vida tem obrigação com elas e nunca a vida tem dever. Elas não têm dever nenhum com a vida. Elas só têm... A vida só tem dever com elas. E são as pessoas que nunca se contentam com nada. Elas estão sempre querendo coisas para suprir o vazio interno. E eu brinco, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: carroça vazia faz muito barulho. É verdade. Quanto mais vazio por dentro, mais barulho faz para fora. É verdade, meu Deus. Agora é engraçado, mas realmente é É verdade. só observar. Meu Quando Deus. a gente vê isso, eu digo que eu expresso, a gente consegue ver as expressões, né? Uhum. Quanto mais eu exteriorizo coisas, menos eu interiorizo elas. Então, todo o excesso, seja ele do que for, excesso de cirurgia plástica, excesso de tatuagens, excessos de piercing, excessos, todos os excessos, excesso de bebida, excesso de comida, todos os excessos ele vem de uma falta. Todos. É alguém tentando tapar o buraco de algo que está faltando lá dentro. E que não trabalha em si, né? E que não quer olhar para si. Então é aquilo que eu falei, trabalhar a nós, porque a gente nasceu imperfeitos, todos nós nascemos imperfeitos, todos nós nascemos um diferente do outro,
todos nós nascemos com as mesmas possibilidades, condições de repente diferentes, mas a mesma possibilidade de fazer diferente. É só arregaçar a manga e fazer, porque é trabalhoso. Eu preciso trabalhar para ser melhor. Eu preciso acordar e ter um lugar para onde eu quero chegar. Eu preciso ter um plano. Eu preciso ter uma meta que eu possa cumprir essa meta. Uma meta que eu consiga olhar e fazer acontecer. E que me dê ânimo para fazer, né? Exato. Que eu tenha e direção naquilo e propósito, né? E Candice, por exemplo, assim, suponhamos, eu estou perdida na vida, vamos dar um exemplo. Não sou eu, mas eu estou perdida na vida. O que que eu faço? Como eu supero os meus medos? Quais técnicas? O que que eu faço? Primeira coisa, quando a gente quer se descobrir, a gente precisa olhar, porque todos nós, seres humanos, temos o lado sombra e o lado luz. Uhum. Quanto mais eu olho para minha sombra, mais a minha luz reflete. Quanto mais eu olho para minha luz, mais minha sombra reflete. Uhum. Então, quanto mais eu fujo do lado sombra da minha vida, mais eu tenho que trabalhar o meu mundo externo. Sim. Eu tenho que estar investindo na minha aparência, eu tenho que estar investindo na minha beleza, eu tenho que estar investindo no que eu quero que as pessoas enxerguem, que eu sou iluminada. Mas a minha sombra vai aumentando porque eu estou fugindo de mim. Quanto mais eu olho para minha sombra, eu não preciso mostrar meu lado luz porque ele vai aparecendo. Sabe aquelas que eu sempre digo assim, ó, tem uma coisa da psicanálise que eu gosto muito que é assim, ó, se bateu, doeu, toma que é teu. Sim. Não, porque aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa foi aquilo que ela fez me tirou do sério. Não foi a pessoa que te tirou do sério. Foi você que perdeu a paciência porque ela lá no inconsciente, no teu inconsciente, desencadeou uma situação que é tua. Se aquilo te incomodou, é porque tu tem uma ferida dentro de ti, no inconsciente ou consciente, que precisa ser olhada. Então, para a gente começar a se trabalhar, a gente precisa entender os nossos lados sombras também. Uhum. E quando esse lado sombra ele é olhado, esses monstros que a gente fez deles, eles começam a perder a altura, eles começam a ficarem menor, porque tu vai entendendo que aquilo é um processo teu e a gente vai diminuindo os monstros. Só que quando a gente não olha para esses monstros, eles vão criando formas maiores. Uhum. E aí eu fujo deles. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa que é importantíssima é aprender a respirar. Porque o que vai acalmar a tua ansiedade, o que vai acalmar as flutuações da tua mente, o que vai acalmar aquela coisa que está confusa, bagunçada, é a respiração. E a respiração é a primeira coisa que a gente faz em vida e a última coisa que a gente faz em vida. E tem gente que passa a vida inteira sem aprender a respirar. Principalmente em situações que a gente fica mais nervoso, né? Mais não constrangido, mas mais assim tímido, sei lá, eu, sabe? A ansiedade? Exato. Também. Exato. O que acontece? Quando a gente está ansioso, quando a gente está com a cabeça muito aqui, a gente respira como? Nem. Vocês já viram alguém com crise de ansiedade? Eu pegava no plantão, às vezes chegava o pessoal com as crises de ansiedade e ela chega a ser tão intensa muitas vezes que contraturava o corpo, como se fosse quase uma convulsão, contraturava, era horrível. E a pessoa respirava assim. Se tu parar e respirar lento e profundo, exala lento e profundo, tu vai acalmando, tu vai oxigenando, tu vai desviando aquela tua coisa para de fora e interiorizando para dentro. Então não dá para falar em controle de ansiedade natural sem falar de respiração.
Às vezes, para quem me conhece, já sabe, porque às vezes, se eu tô aqui, eu começo muitas vezes, quando eu fico desconfortável, eu pipoco, né? Eu dou umas pipocadas assim no pescoço, fica tudo manchinha. E é porque eu tô com a minha adrenalina a milhão, né? Aquilo tá fervendo. E aí eu, lá no meu inconsciente, eu já vou. Respiro, exalo. E eu nunca me esqueço uma vez que eu tava numa discussão com meu filho, e ele me desafiando, e eu fiz bem assim, sabe? Respirei. Ele disse assim: pode respirar, ele me disse. Pode respirar. E aí eu digo, até ele se deu conta que tu faz o time da respiração para dar uma acalmada. Então, se tudo, no momento que tu for explodir com alguém, porque a gente. Não adianta dizer que a gente é zen o tempo inteiro. Não. Mentira, a gente tem momentos de estresse, a gente tem momentos que tiram a gente do sério, a gente tem momentos de agitação. Esse é o ser humano. Vamos olhar para isso com amor. E não né, achando que tudo é feio. Não. Esse é o ser humano. Então, quando aquilo te tira do sério, né, que tu vai explodir, antes de explodir, lembra, eu tenho que respirar antes. Se tu fizer na hora, antes de explodir, uma inspiração profunda lenta e uma exalação profunda lento, esse time da explosão, essa intensidade da explosão, ela já reduz 60%, 70%. Se tu conseguir fazer 2 respiradas, ela já reduz para 80, 85. Então, quando tu for explodir, tu já explode com mais sabedoria. A tua resposta não sai no grito, tu entende? Ela sai na plenitude. Faz o teste. E eu digo que é difícil, viu? Eu sou uma pessoa que eu sou bem intensa, assim. E às vezes, bom, agora eu tô conseguindo me controlar mais e por conta de anos de terapia e tudo mais, e conhecimento, eu tô conseguindo me controlar. Porém, eu sempre fui muito assim, vai e volta, sabe? Porém, a gente precisa dessa respiração, sabe? Lembrar de respirar. Porém, no momento da raiva, às vezes Mas é prática. Porque o que acontece? É tudo no mental. Tu vai explodir, porque eu sempre digo, quem tá explodindo? Sabe, eu gosto de um exemplo que as pessoas conseguem identificar. Sabe aquela pessoa, às vezes, que, sei lá, pensa aquela pessoa que tu não vai com a cara. Que chega na tua frente, só o fato da pessoa estar ali já te tirou a paz, né? Quem é que tá sofrendo? A pessoa ou você? a pessoa, eu, né? Uhum. Quem é que tá preocupado com essa situação? A pessoa ou você? Eu. Entende? A pessoa nem sabe que tu tá perdendo o teu tempo, a tua energia, a tua ansiedade com ela. Então, quem precisa de controle? É a pessoa ou é você? Eu. Então, quando tu te der conta disso, tu vai dizer, não, mas a descontrolada aqui sou eu. Quem precisa de um time sou eu. E muitas vezes, quando tu começa a te dar conta que a respiração é a base, na hora da explosão, aquilo vem no inconsciente. Respira. E aí tu te liga e respira, exala. E aquilo já dá uma acalmada. Lembra daquilo que a Candice falou, respira. Respira. Exatamente. E quando a gente pegava as crises em plantão, a gente fazia, claro, a medicação para a pessoa e só dizia: respira, calma, respira. Olha para isso, respira, ponto. Eu já tive crise de ansiedade, não de ir para plantão, mas eu já tive crises e parece que tu vai infartar, né? Porque dá aquela acelerada no coração, ou parece que vai parar o coração, parece que vai ter um infarto mesmo. Uhum. E aí, se tu continuar pensando nisso, aí sim, aí Uhum. vem vários pensamentos e aí tu não consegue se acalmar. E realmente, tu se centrar, viver o teu momento presente e se centrar na tua respiração, automaticamente tu vai decaindo assim, tu vai se acalmando. Uma prática que tem me ajudado muito com relação a isso é yoga. Ai, maravilhoso. Eu sou suspeita porque Sim, yoga, é, assim, ó, sou bem sincera, só tive 2 aulas, mas as 2 aulas eu saí de lá, assim, ó, paz e amor, a vida é bela, e uma paz no sentido de
Não sei explicar. Porque a gente respira na yoga, não sei, a yoga que eu fiz, não Tá. sei, corrigem se eu estiver errado. Uhum. É só pelo nariz a respiração. Aham, fechado o ciclo. É, e como tu tá fazendo os movimentos, tu só pensa naqueles movimentos naquele momento. E então tu Uhum. presta atenção no teu corpo. E aqui a gente tem uma falsa ilusão que o yoga é um contorcionismo, que o yoga ele é só corporal. E o objetivo, a filosofia do yoga é respira naquela postura, trabalha o teu interno. Porque para Patabi Joy, se eu não me engano foi Patabi Joy que foi um dos mestres yogis há sei lá eu quantos mil anos atrás ele escreveu isso, ele diz assim, que a mente, o corpo é flexível, a mente aqui não é. Então, se o teu braço não chega lá atrás nas costas, é porque tua mente ainda está bloqueando. Não é porque teu corpo não chega, é porque tua mente bloqueia. E como é que eu faço para desbloquear? Tenta fazer e respira naquela postura, porque a respiração, com o passar da prática, vai destravando os padrões mentais que te e emocionais que te deixarem impedir de chegar lá. É uma loucura. E É uma tem loucura. algumas posições que, assim, bom, eu tô bem no início. E assim, eu sou bem, eu não sou muito elástica, assim, né, com relação a isso, mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo, né? Mas tem umas posições que é até engraçado, assim, porque tu fica pensando, meu Deus, eu não consigo, e tu vê as pessoas assim ao teu redor, assim, elásticas. Porém, é treinamento e é tempo, né? É mentalidade, exatamente. Os teus traumas te levaram para aqueles bloqueios. E no yoga a gente trabalha a respiração interna para ir desbloqueando. Então isso é maravilhoso, assim, a prática do yoga. Então a maioria do pessoal vai pro yoga, fala, agora eu vou ficar de cabeça para baixo, agora eu vou não sei o quê. Não, só vai e faz, respira. Porque a filosofia do yoga é essa, é para te olhar para dentro, é para te respirar. Por que muita gente não gosta de uma aula de yoga? Porque quando começa a olhar para dentro, começa a vir as coisas que eu não acredito muito sobre mim. Lembra dos monstros? E aí, deixa pra depois. A pessoa foge, não, isso aí é muita loucura, isso aí não sou eu, isso aí não dá, não é para mim. É. Mas por quê? Porque o silêncio começa a ficar perturbador para aquela pessoa. Então, a pessoa, a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa evoluir. Cada um no seu processo. Eu digo assim, eu vejo muitas vezes as pessoas querendo provar verdades, né? Ai, não, isso aqui é desta forma. Não gasta tua energia querendo provar verdades, porque cada um tem uma história de vida. E aquilo tem pesos diferentes para cada um. Então, para mim, eu não sei se tu tem irmã ou irmão, mas eu lembro assim de uma cena de criança que a minha irmã uma vez comentou e eu disse, ai, não lembro dessa forma, eu vi totalmente diferente. Para ela tinha sido de uma forma leve, para mim tinha sido uma forma muito pesada a mesma cena. Então, por quê? Porque a gente tem percepções diferentes para cada coisa e cada um tem essa percepção com o seu histórico de vida, com o seu histórico de emoções. Então é aquela coisa, não tente olhar para os outros. Olhe, vamos olhar para nós, que já E é aí trabalho demais. vem a questão das crenças, né? Aham. Mas com relação às ferramentas para a gente evitar ou se entender mais com relação à autossabotagem, evitar, acho que a gente não consegue, mas entender sim. Entender e aí depois evitar a autossabotagem. Uma terapia holística, enfim, qualquer tipo de terapia resolve, né? Porque aí Resolve. tu vai se alinhando com aquele caminho que tu quer seguir e automaticamente tu vai clareando todos aqueles medos e aquela parte obscura que tu tem, né? Uhum. É exatamente isso. E às vezes a gente tem uma percepção dos fatos muito errônea, né? Ah, eu vivi tal coisa e eu tenho uma situação tão pesada nisso que eu botei tanta intensidade naquilo que alguém de fora mostrando um outro caminho, aquilo
se torna mais belo, menos pesado, se torna mais acessível. E o que a gente tem de muito bom é o tempo, né? Dá tempo ao tempo, porque, tipo assim, ó, se a situação aconteceu hoje, sei lá, fui demitida, né? Hoje, qual é o meu sentimento nesse primeiro momento? De rejeição, de raiva, de arrependimento, de autoanálise. É esse. Se eu for reagir a alguma situação com tudo isso na minha cabeça, como é que vai ser minha reação? Péssima. Péssima. Se eu esperar o tempo passar, eu vou analisando, eu vou interiorizando e eu vou vendo o que realmente é ou não. Então, o tempo é o melhor aliado. Ele acalma, ele faz a gente entender. A gente não precisa de ter resposta para tudo. A gente precisa se questionar. E tem uma outra coisa que é bem interessante para a gente evitar essa autossabotagem, que é uma frase de Platão, que eu também gosto muito, né? Também escrita... Eu sou péssima para datas. Tu não me pede há quantos mil anos está escrito isso aí? Não sei. É lá atrás. Bem lá atrás. Mas o que eu quero dizer que faz sentido até hoje é que uma vida que não é questionada, ela não merece ser vivida. Essa frase é de Platão. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu digo, que idiota essa frase. Eu pensei, bem sim. Olhei, sabe, vi ela bem idiota. O que tem a ver isso aí? Nada a ver. E eu comecei a mudar alguns hábitos na minha vida. E eu me sabotava muito na parte de exercício físico. Eu sempre tinha uma desculpinha. Ah, não vou caminhar porque hoje tem sol, amanhã porque tem chuva, depois porque ventou. E eu tava nessa, né? E aí eu disse, ok. Toda vez que eu acordava, que tocava o despertador, 15 para 6 para mim sair para caminhar, eu começava, não, vou dormir mais meia hora. Não vou caminhar hoje. E aí eu começava a me questionar, sabotando, assim, total. Aí eu comecei, tem sol, Candice, tu não vai caminhar com sol. Tu vai se descumprir de novo o teu propósito, tua promessa. E conforme eu ia me questionando, eu já estava indo mais para a porta. E depois que eu saía, tudo acontecia. Era diferente. Então, o que acontece? Começa a se questionar. Essa é a vida que eu quero? Esse é o resultado da vida que eu quero? Esse é o emprego que eu quero manter? Esse é o relacionamento que me desafia a ser melhor e que eu quero viver? Esse é o estilo de vida que eu almejo? Porque se a gente não tiver uma direção para nossas coisas, para as nossas... A gente tem muita proposta para desviar o percurso. Tá mais fácil desviar. Qualquer coisa. Porque aqui é mais fácil, aqui é mais simples, aqui é menos sofrido. Então, como eu não sei onde eu quero chegar, eu vou me acomodando no que é mais cômodo. E aí depois olha pro fulaninho e fala assim, ai, porque fulaninho conseguiu isso, isso, aquilo, porém não tem coragem ou saiu da zona de conforto para fazer aquilo que precisa ser feito. Né? O fulaninho acordou às 5:30 da manhã e foi fazer uma atividade física para iniciar seu dia. O fulaninho parou para fazer planejamento. O fulaninho se dedicou sábado e domingo para fazer o que ele queria e ele tinha uma direção para chegar. Então é muito simples, é aquilo que eu digo, quando tu tá olhando a vida do outro, tu não tá vivendo a tua. E a tua vida é trabalhosa como a do outro que tá se desenvolvendo é. 2 vezes mais. Então essa escolha é somente sua. Tu pode escolher sentar no sofá e não fazer nada, porque tu vai ser o resultado dessas escolhas. Ou tu pode traçar pequenas metas cumpríveis, né? Nem sei se a palavra existe, o cumprível, mas que tu consiga cumprir, né? Para ir se desenvolvendo. Para ir se desempenhando. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Eu sou envolvida de corpo, emoções e mente. Se eu pensar negativo, minhas emoções... E aí? Com o que eu vou me alimentar? Minha alimentação também começa a ficar pesada. Então, eu preciso
preciso ter coisas saudáveis na minha vida alimentar. Eu preciso ter pensamentos saudáveis ao longo do meu dia e sentir emoções saudáveis. Ai, como eu sinto. Quantas vezes tu olhou para o céu e agradeceu? Quantas vezes tu olhou para uma flor e disse que linda? No dia a dia, com a correria, a gente não faz isso, não. Entende? Então pare ao longo do dia para gesticular coisas positivas, para falar coisas positivas, para olhar para si e achar algo positivo. Isso é o mínimo. O Rafael aqui comentou logo no início da live, tudo isso vai muito do próprio autoconhecimento. Para mudar, primeiro precisa saber de si. E realmente É verdade. é o resumo da nossa live, né? A Elisandra falou super, concordo. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão nos mandando aqui que a gente vai respondendo. Ai, que show. Candice, muito, muito obrigada pela live. Assim, ó, eu já tive vários insights assim só nessa live, né? Que Várias bom. frases que a gente pensa assim realmente, porque tu tem uma particularidade que tu fala as frases assim, tu pensa, meu Deus, isso é verdade. Tu faz uns livros assim e tu pensa, meu Deus, isso é verdade mesmo. E a gente começa a refletir, né? O que a gente está fazendo de certo, de errado, ou se o que a gente precisa melhorar também, né, na nossa vida e tirar um pouco o ego de lado, né? Porque nós somos seres egóicos, né? Uhum, sim. Precisa tirar esse ego de lado para conseguir aprender as coisas que a gente precisa aprender, né? Que cada um tem o seu caminho, a sua história e as coisas que precisa aprender e evoluir. Mas é isso que eu disse. Muito, muito obrigada com essa live. Eu vou deixar ela salva para quem chegou agora no meu perfil. E aí, se tu tiver qualquer dúvida, pode conferir nessa live. E Candice, meu muito obrigada por essa live maravilhosa. Uma vez te parabenizando, porque Ai, Débora, eu agradeço o convite, né? Eu agradeço muito a tua iniciativa, adorei fazer a live. Eu falo pouco, eu sempre digo, né, que eu vou falando e eu vou emendando e para não perder a linha de raciocínio e vai, né? Mas eu fico à disposição se alguém tiver qualquer dúvida, quiser também mandar no direct, quiserem comentar o teu post, se alguém comentar e eu não responder, tu me chama ali, porque às vezes eu não me ligo muito, sabe, nisso também, mas tem umas coisas da tecnologia que a gente vai fazendo e vai. Então, chama direto ali no direct, que ali eu consigo olhar e dizer, agora é uma mensagem para mim, né? Que às vezes passa. Mas eu quero agradecer muito, muito mesmo, assim, e pela confiança e por todo o pessoal que entrou aqui, assim, uma gratidão imensa, né? Porque eu acho que disponibilizar um tempo das suas vidas para nos ouvir. Então, eu é isso. tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aqui, algum insight teve, assim, alguma mensagem pensou e refletiu a mensagem para mim. Tenho certeza, porque eu tive várias. Eu aqui, Toda ela saiu do coração. Tenho certeza que tudo isso saiu daqui. Então, assim, ó, ela. o que era para ser foi muito bem Foi. feito. Ai, obrigada. Então, Isso aí. gente, muito, muito obrigada para quem participou dessa live. Se tiverem alguma dúvida, como a Candice disse, vão nos nossos perfis, nos nossos Instagrams e nos procurem que a gente vai atender vocês, responder vocês. E se quiserem mais lives, também comentam aqui que a gente volta aqui de novo. Isso aí. Sucesso, Débora. Muito obrigada. Um beijo a Boa todos. noite, gente.